Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje o capítulo é o de número 7 do Evangelho de João. Eu peço desculpas pelo devocional de ontem, porque ele foi postado, só que não foi publicado. Eu tive que retirar depois o fundo musical, aquela musiquinha que a gente deixa no fundo para suavizar o fundo da música, e eu tive que retirar por causa dos direitos autorais. Bom, aí vai estar sempre, até conseguir uma outra musiquinha, vai estar sem a musiquinha, tá bom? Senão o vídeo acaba não publicando. Mas, graças a Deus, eu consegui mandar para todos o link, e sempre que você não receber o link, entra no canal no YouTube para verificar a postagem do vídeo. Por enquanto eu estou deixando como o último vídeo postado, então sempre o último vídeo postado no canal da Igreja Identidade de Cristo será o vídeo do dia, tá bom? Sempre você entrando lá, o último vídeo será o vídeo do dia. Se acontecer como aconteceu ontem, avisa a gente que o vídeo, por algum motivo, não foi publicado. E aí eu tive que retirar a música. Tudo bem, não tem problema. Vamos à nossa leitura de hoje, Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos começar falando sobre a incredulidade dos parentes de Jesus. Eu não consigo acreditar que a mãe de Jesus fosse incrédula quanto à vida de Jesus, até porque o anjo falou com ela, foi ela que ouviu a voz do anjo, ela que disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, eu estou aqui disposta. Foi para a casa de Isabel, acreditou na promessa, cuidou do Messias. Mas os irmãos de Jesus, esses sim, em determinados momentos, eles demonstravam uma atitude de incredulidade em relação ao próprio Messias, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Claro que a mãe de Jesus, em dado momento, ela demonstrou a preocupação de mãe, que é normal. Nós vimos nos evangelhos que Jesus estava pregando e fazendo reunião constantemente, e um dia ela disse, porque ele não comia, ele só estava nas reuniões e não comia, e ela foi tentando levá-lo à força, né? Tentando dizer assim: olha, ele precisa ser preso, ele precisa ser tirado compulsivamente dessa reunião, porque ele está fora de si. Talvez seja a preocupação de mãe, né? Querer ver o filho bem. Tanto que depois, na morte, ela estava chorando, Jesus falou: olha, eis aí o teu filho, teus filhos, né? Não choreis por mim, chorais por vós mesmos, porque eu vim cumprir uma missão e vou realizar essa missão que o Pai me deu para fazer. Vamos ao capítulo 7, então, e vamos lendo e entendendo algumas coisas. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria ir para a Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E diz o texto: disseram, pois, seus irmãos, verso 3, veja o que os irmãos falaram para Jesus: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, os milagres que você está fazendo, manifesta-te ao mundo, mostra para o mundo quem você é. Se fosse hoje, publica, posta, você já tem os seus discípulos, vai lá, mostra. Porque, aí o versículo 5, quando eu disse que os irmãos de Jesus eram incrédulos, não simplesmente pelo fato deles dizerem: se queres ser famoso, se queres
que todos saibam quem você é, manifesta-te o mundo. Vai lá. Não é simplesmente por isso, até porque essa fala deles poderia também ser traduzida num ponto de vista positivo. Mas eles estavam dizendo no ponto de vista negativo, porque o verso 5 diz, nem mesmo os seus irmãos cria nele. Talvez você nunca tinha visto isso. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Só que Jesus não se deixou levar pela incredulidade dos irmãos. Ele sabia quem ele era. Se você está fazendo alguma coisa que as pessoas não acreditem em você, não se deixe levar pela incredulidade dos outros. Continue acreditando em quem você é. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegada o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Eu fico. Eu só vou na hora que meu Pai me autorizar. Versículo 10. Mas, quando os seus irmãos já tinham subido à festa, subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa, diziam, onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns, ele é bom. E outros diziam, não, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Haviam dois pensamentos. Alguém dizia que ele era bom e outros diziam que ele enganava o povo. Mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Porque a escola, vamos dizer assim, que Jesus aprendeu, não era a escola dos fariseus, dos publicanos, dos essênios, dos escribas, que só eles achavam que eles tinham conhecimento da lei. Só é estudioso, só é sábio quem estudou conosco. E Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina, meus amigos, não é minha. A minha doutrina é daquele que me enviou. De quem é a sua doutrina? Você que está me assistindo, de quem é a sua doutrina? A sua doutrina é a doutrina de Deus ou é a doutrina do homem? Jesus disse, 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiramente ou verdadeiro, e não há nele injustiça. Por isso que eu sempre falo assim aqui, fazendo essa leitura com vocês. Nós temos que buscar sempre, gente, a glória que vem de Deus e não a glória que vem do homem, tá? Buscar sempre a glória que vem de Deus, a glória daquele que nos chamou, que nos deu esse privilégio de estar aqui. Mas não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Por que vocês estão querendo me matar? Vocês não têm a lei de Moisés? A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matá-lo? Ninguém está falando em te matar. Quem está falando de matar você? Você tem demônio, sabia? Você tem demônio. Jesus respondeu, fiz uma só obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem.
se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Vocês não circuncidam as pessoas no sábado? Sim. Então, no sábado, eu curei uma pessoa, que foi lá no capítulo 5, tá? Que ele curou o paralítico lá no sábado, no capítulo 5, e agora eles queriam matar Jesus por causa do paralítico que Jesus curou no sábado. E aí Jesus diz para eles assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Vocês estão julgando pelo lado material e não segundo a justiça de Deus. Nós não podemos julgar pelo lado material das coisas, e sim julgar segundo a justiça de Deus. Então alguns dos de Jerusalém dizia: não é este o que procura matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem a verdade, verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Isso aí é filho de Maria, isso aí é filho de José, conhecemos os parentes deles, etc. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conhecereis-me, ou conheceis-me, e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Vocês sabem onde eu nasci, vocês sabem quem são meus pais, mas vocês não sabem quem me enviou. Vocês não sabem o que eu carrego, vocês não sabem a proposta que eu tenho, vocês não sabem o plano, a visão que eu tenho. Vocês sabem quem eu sou, mas vocês não sabem o projeto que eu carrego, que eu vim aqui na terra realizar. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Eu sei o que Deus me mandou fazer. Por isso, o que vocês estão dizendo não vão parar o meu trabalho, não vão parar a minha obra. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado o tempo. E muitos dos discípulos creram nele, muitos da multidão creram nele. Diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. As pessoas ali, muitos creram, falaram: não, esse é o Cristo. Veja, ele curou, ele fala coisas que tocam no coração da gente. Agora vamos ver o projeto da prisão de Jesus, está no verso de número 32. Os fariseus, ouvindo que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Vai lá, prende esse Jesus aí que está lá no templo, ensinando as pessoas. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir. Jesus está falando da ressurreição e do seu retorno para a glória. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Porque lá nós não vamos procurar, entre os dispersos dos gregos lá. Ensinará os gregos? Será que ele está pensando em desistir da missão dele aqui e ensinar os gregos lá no meio dos dispersos? Que palavra é esta que dizes: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? Aí Jesus continua ensinando no templo, e eles ouvindo, ainda que com raiva no coração, chateados, e Jesus falando. Agora, a promessa do Espírito Santo está no verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Tá? Estão com sede, gente? Porque naquele tempo, segundo a história, eles já vendiam água. Sabia que naquele tempo já vendiam água? E aí Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quer dizer, Jesus está chamando as pessoas, dizendo: venha a mim. Tá? A festa dos tabernáculos celebravam os 40 anos da peregrinação
da nação de Israel no deserto, onde jamais deixou de ser sustentado e protegido por Deus. Então, para lembrar toda aquela festa, toda aquela passagem pelo deserto, eles celebravam a festa dos tabernáculos. Você vê, eles celebrando a festa do tabernáculo, do Deus que protegeu eles no deserto, e ali está Jesus, que esteve com eles no deserto, porque aquela pedra que jorrou a água para eles beber no deserto, segundo o apóstolo Paulo, aquela pedra era Cristo, e agora eles não entendem, eles não aceitam a vida de Deus. Dá para entender como é difícil? Então Jesus falava sobre o Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, portanto, o Espírito Santo ainda estava apenas com Jesus. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, dizia: verdadeiramente, este é um profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Vocês acham que o Cristo vem da Galileia? Se fosse hoje, diria: você acha que o Cristo vem da cidadezinha pequena, do interior? Você acha que Cristo vem de um país pequeno? Cristo vem da Europa, dos Estados Unidos e etc. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa de Cristo. Eles estavam divididos. Lembra que Jesus falou que as pessoas ficariam divididas? Lembra disso? Que ele falou que as pessoas ficariam divididas quando ouvisse ele. Uns creriam, outros não creriam. É isso aqui que ele falou. Nós já vimos lá que ele disse que haveria divisão entre as pessoas. Uns creem, outros não. Então havia essa dissensão entre o povo por causa de Cristo. Versículo 44. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxeram? Vocês voltaram sem prender o Cristo. Eu mandei vocês prender o Cristo, e vocês voltem aqui sem trazer o Cristo preso. Os servidores dos religiosos responderam o seguinte: nunca homem algum falou assim como este homem, senhores. Nós fomos lá prendê-lo, de fato. Mas nós chegamos lá e ele estava falando umas coisas tão fortes que nós, os soldados que fomos prendê-lo, ficamos divididos. Não tivemos condições de prendê-lo porque ninguém falou, nunca jamais alguém falou como ele. E responderam então os fariseus: vocês também estão sendo enganados? Vocês também? Não vem me dizer que vocês estão acreditando no Jesus. Mas esta multidão: esse pessoal aí que não conhece a lei, eles são malditos. Aí chamou as pessoas de malditos. Entre os fariseus estava um homem, veja o versículo 50, que você já me ouviu ler sobre ele no capítulo 3. Lembra Nicodemos? Entre os fariseus estava Nicodemos, o que de noite fora ter com Jesus. E disse: ei, vocês estão querendo condenar o Jesus? Vocês estão querendo prender e matar o Jesus? Porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha Nicodemos defendendo Jesus. Responderam eles, disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia não tem nenhum profeta. E cada um foi para a sua casa. Aqui nós percebemos, gente, a primeira fala de Nicodemos testemunhando de Cristo. Sabe por que Nicodemos falou isso? Porque Nicodemos já tinha tido um encontro com Jesus de noite, lá no capítulo 3, você viu, né? Só voltando aqui, só para te trazer a memória, capítulo 3, Jesus está aqui, ó. Veja o capítulo 3, de noite, olha só, havia
havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem ele era? Príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. E aí Jesus teve um diálogo no capítulo 3 todo com Nicodemos, falando da salvação. E Nicodemos saiu dali convencido de que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui no capítulo 7, no verso 50, nós percebemos uma outra fala de Nicodemos defendendo o direito de Jesus falar, pregar e ensinar. Aleluia! Gostaram, gente, de hoje? Oh, meu Deus, como é bom estar aqui. Louvado seja Deus. Eu queria que você orasse conosco agora, dizendo assim: meu Pai, meu Senhor Jesus, muito obrigado pela força, pelo entendimento que a sua palavra está nos proporcionando. Muito obrigado, Senhor, porque cada dia nós estamos caminhando, conhecendo os segredos da tua palavra santa. Te louvamos, te agradecemos e te glorificamos. Amém, aleluias e glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, amanhã nós começaremos capítulo 8. Te pergunto, por favor, eu sei que você gostaria de falar comigo, então fala comigo nos comentários se está valendo a pena você estudar comigo a Bíblia Sagrada. Me fale nos comentários, tá? Porque você falando nos comentários, o YouTube vai começar a entender que esse vídeo é importante. Eu gostaria que todos vocês, antes de terminar, fosse lá e dissesse assim: sim, pastor, está sendo importante estudar a Bíblia. Está sendo importante. Por favor, se você quiser deixar seu nome, depois eu oro por você também na minha oração particular. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Que o Senhor Espírito Santo te abençoe, te guarde, te proteja e até o nosso próximo encontro. Até lá.